Graça e paz. Sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. E é uma alegria, uma bênção para mim chegar até você através desse vídeo, desse canal e das redes sociais também. Bom, acalme-se. Respire fundo. Deus está no controle. Estou falando sério. Por favor. Eu sei que eu estou num lugar comum. E eu sei que todo mundo às vezes diz isso, muita gente pelo menos fala assim, porque quando falta o que dizer, diz-se aquilo que todo mundo diz e que nada diz a todo mundo. Mas não é bem assim. Eu lendo a Bíblia, confesso que relutei um pouco a voltar a esse texto de Mateus, capítulo 6, o verso 34. Já falei sobre esse texto em vídeos anteriores, mas Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, o verso 34. E na minha devocional, fazendo a leitura bíblica desse texto, eu disse isso para mim mesmo. Acalme-se, respire fundo, Deus está no controle. A sensação que pode tomar conta do nosso coração é essa de que talvez Deus tenha perdido o controle das coisas na natureza e na humanidade. Até porque quando você começa a ler, a estudar, e isso faz parte da minha vivência no dia a dia como pastor, como psicanalista e como professor na faculdade teológica, o fato de que a ansiedade está posta e é o mal do século XXI, como dizem alguns, né? Aquilo que se define como síndrome do pensamento acelerado. Imagine de repente dá um corte para tudo, vem uma pandemia e parece que vai acabar, não acaba, se estende, e já dizem que talvez possa ir até o final de 2021, voltamos a um ciclo de ansiedade. E muitas vezes você vê pelas colocações que as pessoas fazem, é que a sociedade transita num pêndulo paradoxal entre a negação e a ansiedade, a preocupação exagerada, né? E é daí que vem essa expressão, e é a partir daí que eu disse para mim mesmo: acalme-se, respire fundo, Deus ainda está no controle, Deus não perdeu o controle de nada. Eu achei interessante que esse verso 34 de Mateus 6 está dentro do contexto do sermão chamado Sermão do Monte. São vários ensinamentos de Jesus no campo da ética, dos relacionamentos na sociedade, na cultura, propriedade, casamento, família, ensinamentos riquíssimos, inclusive ensinamentos com relação à questão de ansiedade quanto às coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, né, e como agir. E aí Jesus diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu mal. Eu confesso que peguei um Novo Testamento interlinear, grego e português, e disse para mim mesmo: não, eu quero entender isso agora a partir do que diz o texto na sua literalidade, sem ajuste para fazer a versão conforme temos nas Bíblias Sagradas em português. E aí eu fui descobrir que esse não se preocupe, o termo traduzido por preocupe no original se refere a uma situação que perturba a mente e provoca distração e divisão.
E essa divisão provocada, ela está relacionada a outros textos nos quais Jesus fala das pessoas que estavam com a mente dividida e isso prejudicava, atrapalhava a fé daquelas pessoas. Ou seja, Jesus está falando de uma preocupação que ela é tão séria, que ela é tão doentia, espiritualmente doentia, que ela pode até esfriar, arrefecer a nossa fé. E ele diz, não se preocupe, não se deixe perturbar por essas coisas que se levantam como se fossem importantes, mas estão aí para te distrair, para desviar a sua atenção, e não se deixe perturbar, adoecer espiritualmente, por coisas sobre as quais você não tem controle e que vão sim afetar a sua espiritualidade, afetar a sua fé. Isso é muito interessante, porque esses dias atrás até eu nem li o artigo porque eu não gostei do título, um pregador falando que você deve questionar a sua fé. Ora, se eu tenho fé, eu não tenho que questionar a minha fé. Se você acha que a minha fé não é suficiente, você me questione. Mas muitas vezes, se não tomarmos cuidados, esse tipo de preocupação sobre a qual Jesus nos alerta pode nos desviar do verdadeiro objetivo da fé, da convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive das situações mais adversas que nós enfrentamos. Outra coisa interessante que eu descobri é quando Jesus fala, o amanhã trará suas próprias preocupações. Algumas Bíblias mais antigas dizem, o amanhã cuidará de si mesmo. Pois bem, que seria esse amanhã? Bom, primeiro deixa eu te dizer uma coisa. A ideia que o texto quer expressar é a de que, se o amanhã existir, pode não ser tão melhor do que hoje. Nós temos que viver o dia de hoje, enfrentando as lutas, as batalhas, os conflitos de hoje. E amanhã, se ele vier para nós, pode ser até pior do que hoje. Porque se eu aprendo a lidar com isso, eu não vou criar expectativas irreais. Porque o que gera a frustração e a ansiedade como consequência são justamente essas expectativas frustradas, esses sonhos e planos não realizados, que está muito em moda por esse tipo de pregação aí, coach, pensamento positivo, programação neurolinguística, você é vencedor e tal, você nasceu para vencer. Aonde? Que Bíblia está escrito isso? Eu nunca li isso na Bíblia. O que eu leio na Bíblia é que nós fomos criados para a glória de Deus. E o que eu leio na Bíblia, sempre quando fala em vencer, em prosperar, em superar desafios, essas promessas estão relacionadas à obediência à palavra de Deus e à fidelidade a Deus. Jesus alerta para o fato de que o amanhã pode também gerar ansiedade, se você não se livrar da ansiedade hoje. E aí você vai acumulando problemas, ansiedade no seu coração, na sua mente. O que Jesus quer dizer para a gente, creio, é que não adianta nada ficar inquieto e desassossegado hoje pensando no amanhã, porque eu posso nem ter amanhã. Ele pode não chegar para mim. E eu gastei tempo da minha vida hoje, que eu podia lidar com as questões de hoje, tempo que eu podia estar orando, cultuando a Deus, louvando,
Mas eu gastei esse tempo preocupado, consumido em ansiedade por uma manhã que eu nem sei se vai existir para mim. E é por isso que Jesus diz, a tradução diz, basta cada dia o seu mal. Um dia de cada vez. Não estou dizendo que você não vai fazer planos, que você não vai traçar objetivos. Não, eu já falei sobre isso num dos vídeos. Vamos traçar planos, vamos traçar os nossos objetivos, nós vamos submetê-los a Deus. E vamos pedir que Deus confirme hoje. Porque não adianta eu traçar planos para o futuro se eu não consigo superar os desafios de hoje. Eu costumo dizer na igreja, já disse em uma das mensagens há uns dias atrás, um tempo atrás, que particularmente eu não acredito que seja pecado sonhar. Eu também tenho os meus sonhos. Mas à luz do texto bíblico, quando eu leio Provérbios, quando eu leio Eclesiastes, quando eu leio esse texto de Mateus capítulo 6, eu digo para mim mesmo, pecado é viver em função do sonho. Pecado é viver em função do sonho. Porque quando você vive em função do sonho, você vive tomado por ansiedade. Você vive cheio de conflito na alma. Porque você deixa passar situações que são importantes hoje. Um sorriso, um abraço, uma palavra de carinho, de incentivo, uma oração, uma lágrima que corre do olho quando se ouve uma canção de louvor a Deus. A contemplação da beleza, da natureza, do céu, criação de Deus. A grandeza de um ser humano. Pessoas que estão ao nosso lado, vivendo ou morrendo, mas que são importantes para Deus e que deveriam ser também importantes para mim. Se eu não consigo lidar com os meus conflitos hoje, se eu não consigo lidar com os problemas que eu tenho para resolver hoje, se eu não consigo manter o meu coração em paz, para que eu possa lidar com as situações que se apresentam para mim hoje. A ansiedade toma conta do meu coração. A ansiedade perturba o meu raciocínio. A ansiedade afeta a minha saúde física. A ansiedade adoece a minha fé. E me faz pensar que Deus perdeu o controle. É aí que eu devo parar, porque com certeza estarei desassossegado, perturbado, com a mente dividida, distraída, sem capacidade de concentração, que é um sintoma da ansiedade. Pensando que as coisas estão fora de controle. E é neste momento que eu devo parar, olhar para mim mesmo e dizer, ei, acalme-se, respire fundo, Deus ainda está no controle de tudo, da minha vida, da sua vida, dos seus problemas, dos meus problemas e dos milagres que Ele vai operar em nosso favor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, dá-nos essa capacidade de acalmar o coração, de parar, de respirar fundo. E a partir daí, pelo Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver a Tua mão de poder, controlando, guiando, cuidando de todas as coisas
inclusive de nós, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, dos nossos problemas. E vendo também, Deus, os milagres que o Senhor tem operado em cada uma dessas situações. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Conforta-nos o coração, fortalece-nos e ajuda-nos a estarmos libertos de tudo que desvia a nossa mente e pode esfriar a nossa fé. Em nome de Jesus, faz milagres e abençoa-nos. Amém. Através dessa canção eu quero poder te abraçar. Com aquilo que aprendi de Deus, eu posso te ajudar. Ele um dia me falou: meu filho, você precisa crer que os teus dias por mim são contados, eu cuido de você. Não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até. Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é um Pai de amor que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje, e o amanhã deixa na mão de Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje. O hoje é um presente que Deus já te deu, e o amanhã deixa na mão de Deus. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é um Pai de amor que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu,